Olá, meus queridos amigos, mas é sempre muita alegria estarmos aqui, né, iniciando mais um programa. Por isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Estejam bem, estejam em paz. É isso que a gente precisa para poder enfrentar todas as lutas, todos os desafios e tudo que nos acontece. Na verdade, o tema de hoje tem muito a ver com tudo isso. Vocês vão saber já já quando a nossa querida Jeane começar a nossa leitura. Eu estou aqui, primeiro, para dar muito boas-vindas a vocês todos, a dizer o quanto vocês fazem parte dessa comunicação e dessa irradiação de amor que Jesus nos traz, cuidando de cada um de nós. E nós possamos, então, nesses próximos momentos, né, nessa próxima conversa que vamos ter, ir pensando em Jesus e trazendo Jesus para nós, e na medida que recebemos o Mestre, nós vamos irradiar com todo o amor que pudermos para todo esse planetinha de luz que temos, não é isso? Vamos lá, vamos juntos? Vamos então passar agora para a Jeane? Vamos sim, Soninha. Olá, queridos amigos. Como é bom estarmos juntos novamente nesse programa que aquece tanto os nossos corações, não é verdade? E como a Soninha bem nos disse, vamos chamar Jesus, vamos estar com Ele, para que possamos irradiar para todo o nosso planeta. Vamos realizar agora a nossa prece inicial. E hoje vamos pensar em todos aqueles que a gente sente que está necessitando de fluidos curativos, restauradores. Vamos rogar a Jesus e aos seus benfeitores espirituais para que possam interceder por esses nossos amores, por nós. Vamos juntos, então, emanar bastante energias de cura, de restauração para todos os nossos irmãos em humanidade? Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos físicos para que possamos abrir a nossa visão espiritual. Vamos trazer em nossa tela mental a imagem luminosa de Jesus. Vamos sentir a sua presença amorosa, protetora. É possível até mesmo visualizá-lo num lindo campo verdejante, cercado de uma natureza fértil. E nós podemos estar com ele nesse momento. Vamos estar com Jesus para desfrutarmos dessa paisagem tranquila, acolhedora. Vamos receber do nosso Mestre energias restauradoras, curativas, que através dos fluidos que são liberados pelos elementos da natureza, possamos restaurar nesse momento a nossa saúde integral. Jesus, amigo de todas as horas, médico de nossas almas, rogamos nesse instante por nós, pelos nossos amores, por todos os nossos irmãos em humanidade. Pedimos, Senhor, que nesse momento de oração possa chegar até nós energias restauradoras, curativas, para aliviar as nossas dores físicas, morais, espirituais. Mestre, onde haja dores, sofrimentos,
que essas vibrações amorosas e curativas possam chegar. Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos doentes no corpo e da alma, onde quer que estejam, que possam se beneficiar dessas vibrações que estão sendo manipuladas e emitidas por esses benfeitores espirituais, Senhor, através do seu comando. Mestre amado, já podemos sentir em nossos corações a força curativa do seu amor se espalhando por todo o nosso planeta, chegando em cada lar necessitado. E é por isso, Senhor, que nós já te agradecemos por todas as bênçãos recebidas neste momento de oração. Temos a certeza, Senhor, que não estamos sozinhos na luta diária e que todas essas dificuldades e enfermidades são instrumentos para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E é por isso que te rogamos, dai-nos a força, a coragem, para prosseguirmos a nossa caminhada. Dai-nos a sabedoria, para que possamos discernir os caminhos mais assertivos pelos quais devemos trilhar. Pedimos também, Senhor, que nesse instante Tu possas inspirar a nossa fala, para que possamos chegar em cada coração, levando o consolo, o alívio, diante das dificuldades enfrentadas. Que essas palavras recaiam sobre nós como gotículas de orvalho, fazendo com que cada um de nós desabroche para a caridade, para o amor, para a luz. Siga conosco, Senhor. A cada dia necessitamos cada vez mais de Ti. Que assim seja. Graças a Deus. Amigos, quanta energia! O coração até se aqueceu, as mãos ficaram molhadinhas. Que bom! Quanto amor dessa espiritualidade amiga para com todos nós. Hoje, nós iremos refletir a lição de número 6 do livro Fonte Viva, uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Se intitula Aceita a Correção. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, exercitados por ela. Perdão, gente, o óculos até falhou. Deixa eu começar de novo, perdão. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo, Hebreus 12:11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se, no entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas
brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afiando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas, naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na sob constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúleos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Quase não saiu, amigos, hoje. Não consegui. Eu acho que é porque o tema mexe muito comigo. Aceitar a correção. Como é difícil, né? Como é difícil aceitá-la. E aí? O que os amigos têm a dizer sobre a dor, os obstáculos da vida? Como a gente pode aproveitar a nossa aceitação diante de tudo isso? É fácil para vocês? Para mim, não. Tranquilo. Nossa, como assim? Se a gente for pensar, vou voltar um pouquinho lá atrás. Antes de Jesus estar encarnado entre nós, Deus era apresentado como vingativo, cruel, aquele que pune, mas ele estava sempre distante de nós, né? Era Deus lá e nós aqui. Só que Jesus, ele aproximou Deus da gente. Ele o apresentou como um pai amoroso e justo. E aí nós começamos a compreender, através de tudo que nos acontece, a presença da providência divina. Estamos no mundo de provas e expiações, espíritos ainda equivocados no caminho, ainda cometendo alguns delitos. E na sua imensa misericórdia, Deus permite determinados acontecimentos, conforme nos diz Emmanuel, né, para nós aceitarmos a correção, justamente para que nós caminhemos mais rápido na direção da felicidade. Porque Deus, quando nos criou, nós fomos criados, o nosso destino é felicidade, a perfeição relativa. Só que a gente não segue aquele caminho certinho, sempre se desvia. E quando nós nos desviamos do caminho, ou seja, nós
saímos da lei natural, da lei divina, a gente comete equívocos. Então, quando não retornamos ao caminho através do trabalho no bem, através do amor, chega a irmã dor para nos reconduzir, ou seja, para nos colocar na estrada que nos levará à felicidade. Por isso que Emmanuel comenta, trazendo novamente esses exemplos da natureza, que muitas das vezes aquela corrigenda, aquilo que muitas das vezes traz a dor, aquele remédio amargo, é exatamente o que vai trazer a cura. É aquela dor que vai nos colocar no caminho correto novamente. E Deus, ele só permite acontecer conosco aquilo que nós temos condições de suportar e de superar. Nem 1 milímetro a mais. E é justamente o que ele permite acontecer é aquilo que vai nos auxiliar no processo de maturidade espiritual. Muito embora nós, quando estamos passando por momentos desafiadores, a gente não compreende. A gente pensa que estamos sendo injustiçados, a gente pensa que Deus não está olhando por nós, porque nós ainda somos crianças espirituais. Nós não entendemos esses momentos como oportunidades. Nós sempre nos achamos os coitadinhos, achamos que estamos sendo injustiçados. E aí não conseguimos ter aquela visão de futuro, né? Olhar lá na frente para o ser imortal que nós somos e não compreendemos a dádiva de passar por essas provas e expiações. Então, Emmanuel é muito feliz quando traz o título dessa mensagem, Aceita a Correção. Porque quando nós abraçamos esses momentos com resiliência, não acomodação, mas resiliência, entendendo que ele é importante e nós nos esforçamos para suplantá-los, né, para conviver com eles da melhor maneira possível, nós conseguimos ter um pouco mais de serenidade, de equilíbrio e de harmonia para enfrentá-los. Então, o grande segredo é nós confiarmos plenamente em Deus, nosso Pai. Ele sempre quer o nosso bem. Só que ele criou leis. Nós estamos inseridos nessas leis. E quando nós desviamos dessas leis, é necessário retornar a elas. E como eu falei, muitas das vezes, a dor é aquela ferramenta que vai nos reconduzir ao caminho que nos levará à felicidade. Então, quando nós temos essa visão de futuro, quando nós procuramos enxergar lá na frente, nós vamos ver que esses momentos difíceis que nós passamos, por mais que perdurem, eles não representam nada diante da eternidade, diante da nossa imortalidade. E aí, quando nós chegamos lá na frente, depois de passar por todos esses desafios, que nos encontramos em paz com a nossa consciência, que nos encontramos mais próximo à felicidade, nós damos valor a tudo aquilo que nos aconteceu. Por isso que Emmanuel afirma para que nós tenhamos um pouco mais de paciência, né? E aceitar a correção, que é para o nosso próprio bem. Interessante. Você falou uma coisa que poderia ter parado nessa hora, né? Porque é aceitar Deus, né? Aceitar as leis de Deus, é aceitar e é ter fé, né? Acreditar que tudo tem uma razão de ser, mesmo que a gente não entenda naquele momento, né? E acabou, não precisa mais falar nada, porque é isso, né? E é interessante porque, assim, lá no Livro dos Espíritos diz, né, que a lei de Deus está na nossa consciência, e a nossa consciência está aqui, dentro de nós. Então, a gente não pode dizer que não sabe, a gente pode não concordar, né? É que nem você ter filhos, aí você põe as regras, hora de dormir, hora de comer, hora de tomar banho, não sei o quê, e eles se revoltam porque não quero dormir às 9 da noite, eu quero ver mais uma coisa, eu quero brincar mais um pouco. Então, mas sabe que ali é a regra, né? Sabe que está estabelecido. Então, e nós somos assim, você falou exatamente isso, nós somos crianças, né, brigando
um pai, porque eu não quero isso, eu quero brincar mais um pouco, né? E aí, só que no nosso caso, e no caso dos filhos também, né? Enquanto eu estava lendo isso, eu fico pensando, né? Que Deus deve ficar meio triste, né? Quando tem que mandar uma dorzinha para a gente, da mesma forma que a gente fica triste quando a gente tem que, de repente, tirar alguma coisa de um filho. E quando eu digo filho, não precisa ser filho biológico, né? Pode ser um afilhado, um sobrinho, né? Um funcionário, né? Alguma coisa que você vai tirar. E aquilo, às vezes, dói mais no nosso coração do que no próprio. A gente sabe que está certo, que precisa fazer aquilo, mas a gente precisa também educar, né? A gente precisa colocar a pessoa ali no caminho que sabe que vai ser o melhor para ela. E é isso que Deus faz com a gente, só que a gente fica aí brigando. Eu não quero desse jeito, eu não quero ter que fazer isso aqui agora. Tem muita gente que diz assim, eu vou fazer na próxima encarnação. Também é um direito, né? Só que vai ficar repetindo, repetindo, repetindo até quando, né? Porque sempre que eu penso nessa questão da dor, eu fico imaginando se ela realmente é necessária, ou se ela só é necessária quando a gente se desvia da lei de Deus. Porque imaginemos, né? Imagina se a gente já estivesse lá, como você falou também, né? Se a gente já está lá na frente, já sabe, já está mais evoluído e não cai mais nessas tentações todas, ele não vai doer mais. O mundo de regeneração é dor, mas é muito menos do que o nosso, né? E quando a gente evolui mais ainda, não precisa mais da dor. Então, por que a gente não pensa que não precisaria da dor agora? Né? E aí, lembrando da dor física, tem muita gente que tem um problema no estômago, sabe que não pode comer determinadas coisas, mas come sabendo que vai ter a dor, porque tem prazer, né, daquela comida gostosa. Não, vou comer, mas depois eu tomo um remedinho. Só que o remedinho, eu conheço uma pessoa assim, me lembrei agora. O remedinho era para tomar uma vez, quando fosse um casamento, uma festa, alguma coisa, né? E ela toma o remédio todos os dias, aí o remédio passa a não fazer mais efeito. Então, a dor vem de qualquer maneira, né? É como, de repente, a gente faz alguma coisa que está fora, aí Deus tem misericórdia, era para perder o braço, perde o dedinho, né? Conforme aquela história tão conhecida, mas aí a gente continua errando, e aí vai ter que um dia, de repente, vai até perder o braço, né? Então é isso, né? E eu achei muito interessante também, passando por outro aspecto, que eu acho que a gente pode também refletir, Emmanuel fazer essa comparação com a natureza, né? E é tão importante a natureza para a gente nesse momento, né? Nós estamos passando coisas que não dava nem para imaginar, né? Chuva no deserto, seca onde era úmido. Então, assim, é muita loucura, né? É muita queimada aqui no Brasil, está tendo muita queimada, e aí destrói o ambiente, destrói a plantação, mas destrói o homem, porque vem aquela secura, e aí, se você reparar, hoje, antes algumas pessoas tinham alergia respiratória. Atualmente, muita gente tem problema respiratório, porque a gente está com um mundo ruim. Então, o que a gente precisava fazer? Né? A gente precisava ter amor para as plantas, porque se a gente fala de amor, o amor não é só pelas pessoas, o amor é pelo lugar onde eu vivo. Você está aí na sua casa tem que estar arrumadinha, tem que estar limpinha. Tudo bem, um dia você pode estar com alguma coisa fora do lugar, porque está com pressa, está com alguma coisa, mas você gosta de chegar na sua casa e ter um ambiente bom, né? E onde é que é a casa de todos nós, se não é o planeta? E aí a gente vai lá e destrói. E aí o que a gente pode fazer, né? Tem gente que fala assim, mas eu não posso fazer nada, porque a queimada ela não sei aonde. Realmente, tem horas que só oração, né? Tem horas que só oração, aquela irradiação que a gente faz, aquela vibração, porque além da oração, dessa comunhão com Deus, a gente pode usar também a mente, o pensamento, né? E visualizar aquele ambiente bom. E aí, uma coisa que eu tenho falado, tenho pensado muito, né? Claro que eu tenho recebido isso como intuição,
dos amigos queridos é que a gente precisa fazer oração não só pelas pessoas que a gente gosta, não só pelas pessoas que a gente sabe que está sofrendo, mas pelas pessoas que fazem sofrer. Porque nós precisamos ter um equilíbrio na Terra, né? Não adianta a gente dizer, não, eu vou amar esses daqui, mas esses aqui eu não vou amar. Então, você não está amando, né? E quando Jesus diz, amai o vosso inimigo, ele está falando disso, né? Talvez hoje o inimigo seja aquele que não está cuidando adequadamente do ambiente, quando ele pode cuidar, principalmente. Né? E quando eu digo ambiente, no todo, porque a gente tem as plantinhas aqui em casa, né? E aí o meu neto vai plantar. Então, desde pequenininho, ele aprende que, por exemplo, você vai tirar um galinho, vai podar um galinho, por que não pedir licença para a árvorezinha ali, para a mudinha? Olha, eu vou tirar um galinho seu, sabe? Porque não interessa se a planta está entendendo ou não, né? Se você acredita que a planta está entendendo, mas é uma planta, mas interessa o que você está fazendo. É o respeito que você tem que ter com todo mundo, com o animal, né? Antigamente, os animais eram maltratados, hoje não, hoje já tem até lei de proteção do animal. Mas tinha gente que chutava cachorro, né? E tem até um ditado, né? Chutar cachorro magro, né? Porque era comum chutar cachorro magro. Então, o cachorro, ele chutava o cachorro, batia no cachorro, ele tinha que aprender apanhando. Então, é todo um contexto que a gente tem que mudar. E quando eu falo de amar um inimigo, é porque, às vezes, a dor é tão grande dentro de nós, e Emmanuel fala isso aqui também no texto, né, para que a gente não fuja, né, não busque uma fuga, para não encarar essa dor de frente, mas as dores, às vezes, são tão grandes que as pessoas não conseguem olhar para dentro. Aliás, muita gente não consegue se perceber, né? Então, aquela dor é tão grande que ele não percebe que ele está errado, porque às vezes vem da culpa, às vezes vem de um medo muito grande, às vezes vem de alguma coisa, e aí ele ataca que nem uma fera ferida e vai maltratar o outro. Então, gera mais dor e mais desequilíbrio e mais necessidade de correção. Não é meio complicado isso? É muita coisa, mas aí a gente pode colocar uma palavra assim na geladeira, no espelho do banheiro, na frente da cama, né? Perdão, amor, né? Não preciso passar pela dor, porque ninguém precisa passar pela dor. Alguém aqui acha que nós nascemos para sofrer? Ainda penso dessa forma? Não, nós nascemos para ser felizes, é isso, né? Que a felicidade que não é desse mundo, mas é a felicidade que a gente pode conseguir e construir. Então é isso que eu tenho pensado. Enfim, eu acho que falei demais, né? Mas é interessante. Precisamos pensar sobre isso. Quando você falava, Soninha, estava pensando na dor, e assim, se a gente analisar, a dor é um instrumento de evolução. Leon Denis coloca a dor como uma das nossas potências, né? Uma das potências da alma. E Joana de Ângeles fala que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Então a gente vê assim, duas pessoas passando pelo mesmo tipo de dor, mas devido à sua individualidade, à sua experiência, cada um percebe essa dor de forma diferente. Uma sofre e outra não. Então a gente observa que a dor, ela é um caminho para que também a gente possa se redimir. Trazendo um exemplo do nosso dia a dia, o pai, ele leva a criança para tomar uma vacina, uma injeção, porque sabe que aquilo é importante para a saúde da criança. No momento que a criança está tomando a picada da agulha, ela sente dor, ela sofre com aquilo, né? E ela acha que é algo ruim. Mas depois que ela cresce, se torna adulta, ela vê a importância disso e vai fazer a mesma coisa com os seus filhos. Então a dor, ela surge assim como um instrumento de evolução e cabe a nós, né, identificar
essa oportunidade, quando nós conseguimos identificar essa oportunidade, a gente não sofre tanto, né? Porque nós compreendemos que algumas coisas que acontecem conosco são necessárias para o nosso aprendizado. E aí a vida torna-se mais leve, né? Jesus nos afirmou que quem está com ele, né, o fardo dele era suave, né, e o jugo era leve. Que o jugo era leve, o fardo era suave. É isso mesmo. A gente vai aprendendo, né? Eu acho que, na verdade, a dor, ela aponta o caminho equivocado que a gente está percorrendo. Ela é sinalizadora. Ela nos mostra que nós estamos nos distanciando das leis divinas. Então, ela não se faria necessária no nosso caminhar se nós estivéssemos pensando, sentindo e agindo em conformidade com as leis divinas. Mas quando a gente se afasta dessas leis que se encontram na nossa consciência, aí ela surge no nosso caminhar, justamente para sinalizar que nós precisamos nos modificar, retomar a caminhada e nos voltar cada vez mais para a exemplificação e a vivência dessas leis. Então, ela é uma grande companheira no sentido de sinalizar as mudanças que nós precisamos efetivar em nossa vida. E tenho muita esperança e a certeza em meu coração de que chegará um dia em que não mais necessitaremos desse caminho com a dor, porque a gente irá aprender a viver o amor. Viver, sentir, falar, né, praticar. Então, quando a gente conseguir encontrar o caminho do amor, a gente não vai precisar mais dessa dor. E esse é o nosso objetivo, esse é o nosso futuro, esse é o nosso destino, né? O amor. Porque nós fomos criados pelo amor e para amar. Então, nós estamos destinados a viver esse amor na sua plenitude. E aí essa dor não irá mais existir. Então, é nisso que a gente tem que pensar, né? Nós temos que lançar o nosso olhar para esse futuro, né? Porque é o futuro de todos nós. E cada dia a gente dá um passozinho, né, em direção a esse belo futuro que nos aguarda, tentando reconhecer em nós aquilo que nós ainda precisamos mudar, aprender, né? E o olhar bem atento às dificuldades que nos surgem em nosso caminhar, porque são elas que nos apontam, né? Emmanuel, ele, no início, ele faz a correlação com a água, né? Que a água, ela sai do aconchego da fonte. E naquele trajeto, no percurso, ela passa por diversos obstáculos, mas ela segue humildemente, ele coloca essa palavra, humildemente, aceitando os desafios desse fluir, né? Porque ela sabe que lá no final ela vai chegar ao grande mar, né? Então é assim que a gente tem que ter o nosso olhar diante da vida. É muito difícil sair do aconchego da fonte, sair da zona de conforto, nos olhar no espelho, introjetar esse nosso olhar para dentro de nós. É muito difícil, mas precisamos sair dessa fonte tão aconchegante, precisamos trilhar, fazer esse percurso como a árvore, né? E com muita humildade no coração, ou como a água. Como a água, mas com muita humildade no coração, né? E eu acho que a palavra-chave de hoje é a aceitação. Deixar a rebeldia de lado. Nada tem que ser como nós queremos que seja. Precisa ser como Deus quer. Achei bem interessante, né, a sua fala. Eu me lembrei de uma frase de André Luiz que eu guardei comigo, isso me ajuda bastante. Ele fala que você falou da água que está na fonte, né? E que geralmente ela sai e chega até o mar. E André Luiz, ele fala que a água,
alcança o seu objetivo porque ela aprendeu a contornar obstáculos. A água é maleável. E nós, na nossa vida diária, precisamos ser maleáveis, né? Buscar sempre o caminho do meio, porque o que nos traz a dor é quando nós saímos do equilíbrio, do caminho do meio. Quando nós cometemos excessos. Então, toda vez que a gente comete um determinado excesso, seja em qualquer área, nós entramos em desequilíbrio e aí vem a dor para nos trazer de volta ao ponto de equilíbrio. Porque quando a gente comete, por exemplo, a gente vai comer uma comida muito gordurosa, se a gente come muito, a gente vai ter problema no estômago, no intestino, e a gente vai ter que entrar numa dieta para voltar ao equilíbrio. Assim é com tudo na vida. Cometeu excesso, a dor vem para nos auxiliar a encontrar o ponto de equilíbrio. Exatamente. Você sabe que eu estava aqui desenhando o que a Jane estava falando, né? E é interessante, né? Muito bem falado. E eu estava pensando, uma coisa a gente tem diferente da água. Não, nem isso. Porque, na verdade, se pensar, a água, ela sai da fonte, ela vai para o mar, ela evapora, vai para a nuvem, ela volta, ela entra na terra, ela volta para a fonte e ela sai novamente. E nós também somos assim. Nós viemos da fonte criadora, que é Deus, que nos criou. Estamos a caminho, então nós podemos nos refugiar na fonte. A água tem que fazer todo esse percurso, nós não. Nós podemos sair da fonte, estar aqui, e a qualquer momento voltar para Deus. Voltar no sentido de aceitação, voltar no sentido de ação, de pedido de ajuda, né? De humildade. E aí não tem como fazer isso se a gente não conhecer e saber lidar com as nossas emoções. Né? Não vou, às vezes as pessoas falam controlar. Controlar é você pegar ali e guardar dentro de uma gaveta, você está controlando. Né? É lidar com as emoções. Então, quando você começa a lidar com as emoções, você começa a sentir que você pode abrir, posso dizer, olha, fiz isso de errado, não vou fazer mais. Não preciso sentir culpa por isso, não preciso ter medo, porque eu tenho Deus comigo. E aí você vai ter humildade, né? Você, eu principalmente, eu tenho a humildade de dizer isso está errado. E nós temos também que buscar sempre o valor das coisas. Porque às vezes nós sofremos por uma questão muito material. Né? Muitas vezes, quem de nós já não perdeu um emprego, ou foi tirado de um lugar e transferido para um outro que não gostaria de ter ido, e acha que aquilo foi a pior coisa do mundo, e de repente você fala, puxa, ainda bem que eu perdi aquele, porque aí eu descobri algo em mim, alguma habilidade que eu posso agora, então estou muito melhor, estou muito mais feliz, não estou falando nem só estou ganhando mais, não, estou trabalhando em algo que eu gosto, estou fazendo algo que eu gosto. Então, eu acho que não dá tanto valor para as coisas pequenas, né? Não dá tempo para... Nossa, tem coisas assim que se a gente for falar, que eu me lembrei agora de uma situação que é de dizer assim, meu Deus, não acredito nisso. Não adianta falar que não acreditar, aconteceu, tem que acreditar, né? Aí você quer começar a pensar assim, agora, o que eu faço? Tudo bem, tem que ter uma razão. E aí você volta para Deus e diz, isso tem uma razão. Me faz ver qual é a razão disso. Me mostra o que o Senhor está querendo de mim. Né? Aquilo que Jesus dizia, o que queres que eu faça? Então, a gente tem que devolver essa resposta para Ele. Jesus, o que queres que eu faça diante dessa situação? E aí, sofremos, né? Um pouquinho de cada vez. Tudo tem uma razão de ser, né, na nossa vida. Tudo tem uma razão de ser. É isso. E a gente tem uma maneira de lidar com as emoções, né, Jeane? O Marcos também sabe, mas é que a Jeane trabalha mais assim, diversos vídeos maravilhosos. Eu, às vezes, pego para ouvir também, porque acalma o nosso coração. E lidar com as emoções é isso. É voltar a atenção para o seu interior, e não no sentido de buscar nada, mas muito pelo contrário, de respirar e sentir que esse respirar é o que nos mantém vivos, né? Se a gente pensar, eu estou respirando o oxigênio que me mantém vivo,
já é o suficiente para se sentir grato. E trabalhar muito a gratidão. Porque a gratidão, ela muda o nosso funcionamento físico, orgânico. Então, é isso. Vamos lá? Vamos fazer um pouquinho Sim. Vamos parar um pouquinho, respirar, buscar uma posição gostosa. Eu vou botar aqui uma pastilhinha. Então, vamos lá. Apenas a melhor posição. No chão, isso ajuda. Já foi comprovado pela neurociência. A nos sentir seguros. Ou então sinta aí o lugar onde você está, a roupa tocando a sua pele, chamando a atenção para o seu corpo. E aproveite que você tem um corpo, que significa a oportunidade de evoluir na carne. E agradeça a Deus. Agradeça a Jesus e abra-se para Ele. Perceba a sua respiração agora. Quando você começa a agradecer, observe a sua respiração. Isso, muito bem. Você pode inspirar e expirar. E na medida em que você vai fazendo isso, deixe que o seu corpo relaxe. Relaxe o seu couro cabeludo, relaxe o seu pescoço, todo o seu tórax, abdômen, pernas. Isso, muito bem. E agora, perceba que na medida em que você se abre para Jesus, Ele se aproxima. E você pode perceber, visualizar, sentir e até mesmo imaginar o Mestre aí, na sua frente, ao seu lado. E nesse momento, quando você percebe a presença de Jesus, você pode sentir que a natureza se abre para você. Você pode se perceber num lindo jardim florido, num campo verde, com sol ao céu. Ou talvez você se perceba numa floresta, um pequeno bosque, banhando seus pés no riacho. Eu não sei como é para você, mas o que eu sei é que essas imagens estão aí, na sua mente, na sua memória. E você, ao acessá-las, traz para si toda a força da natureza. Natureza. Quando falamos na natureza, pensamos nas árvores, pensamos nos mares, nos rios, no vento. Mas nós somos parte dessa natureza. Deus criou a terra, a natureza, os mundos e criou-nos juntos. Somos partes da criação divina. E isso não é pouco, meus irmãos. Isso não é pouco. Não precisamos sentir vaidade nem orgulho, mas podemos perceber o quanto somos amados por esse Pai Criador, por essa fonte divina que nos colocou a serviço do bem, do amor,
mas nos deu junto todos os recursos para seguir adiante e evoluir. Isso. Faça sua prece íntima. Agradeça o que você precisar agradecer. Agradeça pelo que ainda vai receber. Agradeça não pelos desafios, pelas dúvidas, pelas tristezas, pelas angústias, mas agradeça a Deus pela presença dele dentro de você, pela força que ele te dá para vencer tudo isso. Vai caminhando adiante. Jesus está cuidando de você e continuará por todo o tempo, por todo o tempo. Isso, muito bem. E agora, registre na sua memória toda a paz que conseguirá ouvir da presença do Mestre Divino. Isso. Vá registrando nas suas células, na sua memória. Vai trazendo o bem-estar para você, se sentindo cada vez melhor. E aí você pode trazer a sua consciência para a sua respiração, para o seu corpo, percebendo se alguma parte do seu corpo ainda precisa de cuidado. Entregue a Jesus. Vá se mexendo, abrindo seus olhos, sorrindo. Sorria, sorria com todo o seu corpo, sorria com o seu coração. Sorria em paz. Muito bem. Bem-vindos de volta. Jane, hoje é o meu dia de terminar, mas me deu uma vontade de deixar você dar um beijo pro pessoal, o Marcos, e aí depois eu falo a nossa frase querida. Tá bom, Soninha. Que pena, acabou. Tão boa a visualização. Meus amigos, que possamos ter uma semana repleta de paz, de harmonia, de alegria, com muitas oportunidades de crescimento e de serviço no bem. Beijinhos para todos vocês. Fiquem com Deus. Meus irmãos, hoje o nosso programa ficou com gostinho de quero mais, né? Semana muito gostosa, aqueceu nossos corações, mas já está na hora de finalizarmos. Que Jesus nos abençoe e possamos ter um final de semana com muita luz e muito trabalho no bem. Um beijo para todos. É isso mesmo. E a boa notícia é que sábado que vem nós estaremos de volta, né? Então, um grande beijo também, um abraço carinhoso e que o amor nos una e a luz nos proteja sempre. Tchau.